Deputado Domingos Sávio. Senhor presidente dessa comissão especial, deputado João Arruda, prezado amigo relator, deputado Alessandro Molon, demais colegas parlamentares, convidados que aqui vieram. Senhor presidente, senhor relator, primeiro agradecer as palavras do deputado Alessandro Molon. De fato, nós do PSDB temos estado atentos a esse assunto, temos tido uma interlocução extremamente saudável, não só com o relator, mas com os demais membros interessados. Concordar com o deputado Ivan Valente, isso não pode ser entendido como projeto de governo, ou que interessa a esse ou aquela ala. Isso é um projeto de nação. Nós estamos tratando de uma matéria que cada dia mais interessa e já está fazendo parte da vida de todos os brasileiros. É um assunto em que pese ter uma dinâmica no processo evolutivo extremamente ágil, e isso cria algum paradoxo. Precisa de se regulamentar, precisa de estabelecer um marco civil da internet, e há sempre aquela sensação de que no ano que vem a gente pode ter uma visão um pouco diferente deste ou daquele tema. Mas isso não nos dá a prerrogativa de ignorarmos o tamanho da responsabilidade que temos sobre esse assunto e deixá-lo ainda solto, sem um marco regulatório. Portanto, nós do PSDB não só estamos nos debruçando, debatendo, procurando contribuir, inclusive agradecendo algumas emendas que já foram acolhidas, mas estamos empenhados para que se vote. Entendemos que é saudável que se vote. Agora, é claro que temos que ter alguns princípios norteadores bem claros. O detalhamento técnico, inclusive, a gente reconhece que temos que estar revendo. O próprio relator fez alterações substanciais no último documento que nos chegou esta semana, e obviamente nós vamos nos reunir novamente, toda a bancada do PSDB, mas deixando claro que vamos nos reunir para analisar, estudar e votar. Queremos votar, mas tem princípios. Fico feliz que alguns já tenham sido aqui destacados pelo relator como princípios fundamentais, caminham para a construção de consenso, a liberdade de expressão, princípio fundamental em toda a nossa ordem democrática, o respeito à privacidade do usuário, princípio fundamental, em que pese, obviamente, compreendemos preocupações como que trouxe aqui o deputado Francischini. Nós temos que ter instrumentos, sim, que garantam a ordem pública, que garantam não só o respeito à privacidade, não pode colidir com uma série de princípios fundamentais da organização de uma sociedade democrática de direito. Então, o direito de todos não pode ficar prejudicado pelo direito de um, e isso precisa ser observado. Mas o que talvez esteja suscitando mais polêmica, e nós teremos que colocar olhos de águia, lupa, para não sermos surpreendidos, e isto não ocorrerá, não tenho dúvida, como propósito do relator. Vejo transparência e sinceridade nas suas proposições, deputado Molon, mas me preocupa a questão da neutralidade e como conduzir isso. Entendo como fundamental. Um instrumento como este deve ter como um dos seus princípios balizadores a neutralidade, senão vira instrumento a serviço de A ou B, não só do ponto de vista do capital, mas do ponto de vista até ideológico. A neutralidade é fundamental. Agora, como compreender essa neutralidade no mundo de tecnologias que avançam tão rapidamente? E às vezes até como dialogar com toda a população para que compreendam isso. Quer dizer, nós já temos um paradoxo sobre o qual nós não teremos muita possibilidade de mudar, que é as concessionárias, o acesso a esta grande rede universal se dar com velocidades diferenciadas. Isso já é uma situação de fato que está muito associada às tecnologias. Então você adquire 10 megabytes por segundo ou adquire mais. Isso é uma realidade posta com a qual haveremos de conviver, até por uma relação de custo também. Porém, isso não pode nos levar, no nosso entendimento, de maneira alguma, que o acesso a conteúdo comece a ser discriminatório. Então nós temos uma velocidade que seja de 10 megabytes por segundo, mas aí eu acesso a todo e qualquer conteúdo disponível na rede em igualdade de condição de velocidade. Isso eu considero como inegociável, senão você vai ferir princípios fundamentais e olhe, criar lá na frente mais uma sangria para o consumidor. Aí daqui a pouco o consumidor vai dizer o seguinte: eu compro uma velocidade X, mas determinado site, determinado portal, só se eu pagar mais X. E aí nós temos que preservar
interesse do consumidor aqui. Nós não podemos votar um marco regulatório que deixe o consumidor exposto ao risco de amanhã ter que pagar por acesso a cada site. E aí é uma temeridade. Isso pode, inclusive, tirar a neutralidade totalmente. Só para concluir, presidente, pode haver aquele site que, de tão poderoso que seja, ele cria um preço mais acessível, porque ele é muito poderoso. Agora, um outro, não é, de caráter mais independente, não terá a mesma facilidade e será uma verdadeira tartaruga para você acessar. Então, isso ferirá a neutralidade de maneira definitiva. Um outro princípio que me preocupa é como é que você pode comprar um produto, já foi lembrado aqui, e olha, a partir de 1º de novembro agora, a Anatel publicou as nossas concessionárias são obrigadas a entregar 70% do que ela vende. Quer dizer, você vende 10 megabytes, entrega 7 megabytes em média. E nos momentos mais críticos, 30 megabytes. Por isso que o sujeito compra uma internet e chega lá, está aquela tartaruga. Então nós temos que ser mais duros nisso. No marco, nós temos que alcançar mais rapidamente um respeito a esse consumidor que compra uma internet e depois ela não chega com a velocidade que ele está pagando. Né? E para concluir, senhor presidente, só para concluir, prometo que não roubarei mais um segundo, né? Essa questão do volume. Olhe, se além de eu já pagar pela velocidade, depois forem me cobrar, olha, se você usar muito a internet, você vai pagar mais. Se eu entendi que é isso é um assinte. Quer dizer, se eu sou um estudante e vou pesquisar e vou estudar muito, aí vou ter que pagar muito a internet. Se eu só receber um e-mailzinho, aí não, eu tenho um preço popular. Ora, isso é restrição ao direito ao acesso ao conhecimento. A internet é um instrumento do conhecimento, da informação. Nós não queremos só liberdade de expressão, não. Liberdade de expressão todo mundo concordou, né? Agora eu não vou ter liberdade de acessar o conhecimento? Se eu quiser mais conhecimento, eu tenho que pagar mais. E se eu não tiver dinheiro? Então nós criamos uma sociedade de que os ricos podem ter conhecimento e os pobres são excluídos do conhecimento. Eu fiquei assustado com isso. Como é que alguém... Concluo, senhor presidente, dizendo que estamos prontos para votar, mas resguardando esses princípios fundamentais, né, da liberdade, da universalidade, do respeito à privacidade, e que esta internet, que já é uma conquista da humanidade, né, ela não sirva a interesses pequenos, que às vezes têm muitos cifrões, mas são interesses pequenos que não podem suplantar os interesses maiores da democracia. Muito obrigado.